Alô, Fernando! Maravilha. Hoje é um dia importante. É um dia importante. Por que é importante? Importante, primeiro, porque é uma amiga minha que eu fico muito feliz de estar aqui. Foi a primeira a acreditar na gente. Sim, a primeira. Nossa primeira entrevistada. Ela acreditou e está acreditando de novo. Isso é um bom sinal. Não, mais do que isso. Acreditou na gente e nós estamos aqui podendo viver isso de novo de uma maneira positiva, a gente né? fala de 50 mais, então pode apresentar a sua querida... Nossa amiga querida Maria Cândida, muito obrigado por estar aqui. De novo, você é a primeira pessoa que vem 2 vezes. Primeira pessoa. Primeira pessoa que vem 2 vezes. Gente. Você sabe quando você erra uma vez, é culpa do... erra 2, a culpa é sua. Eu devia ter trazido um bolo pra gente comemorar. Poderia, né? porque não foi a primeira pessoa que aceitou vir, foi a primeira pessoa que foi convidada pela segunda vez. Porque até então não tivemos nenhuma pessoa convidada 2 vezes. É uma alegria então ter quer você. dizer que eu mereço o podcast, 3 horas de podcast agora, é isso? É muito bacana. Sim. Olha só, foi no dia 26 de setembro de 2022, né? 22, 23, 24, 25. Estamos com quase 3 anos de uma conversa. E a Júlia, nossa manager, disse que, conversando com você falou, meu Deus, mudou muita coisa. Muita. Em 3 anos mudou muita coisa. E para vocês também, não? Sim. Eu senti que não. Pra mim, sim. Eu disse que sim. Eu acho que mudou muita coisa. Não, acho que mudou muita coisa, né? Muita coisa. Mas acho que a sua carreira, que já era de sucesso, especialmente na parte de carreira, tem um monte de projetos novos. Eu fiquei feliz de ler. Bom, aqui entre nós 3, você foi a única que casou, né? Casei. E agora eu falei que eu não ia casar nunca mais. Você falou nessa entrevista? Então, falei também nessa entrevista? Eu acho que sim. Eu tinha um vídeo... Viu como não dá para acreditar no que se ouve num podcast? Não dá para acreditar no que se ouve no podcast. Não é. É que naquela época, assim, eu estava muito descontente com os homens. Eu não via sentido, sabe, em ficar junto, em ter... Se bem que é o seguinte, eu queria ter uma relação. Até acho que eu te falei, eu queria ter uma relação. Só que só parecia gente ruim, entendeu? Acho que eu até falei, só parecia... A gente falou sobre Tinder, a gente falou sobre emojis, sobre o significado dos emojis, para ter cuidado com os emojis. O foguinho e tal, Foguinhos e companhias, né? E foi muito legal, foi uma aula de letramento. Acho que você falou que estava cansada de gente sem sentido. Porque às vezes você encontra uma pessoa legal, mas a pessoa não quer um relacionamento. Às vezes você não encontra, geralmente você não encontra, ou encontra gente que você vai testando, você vê, não. E como eu tenho uma vida muito atribulada, eu não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo para ficar, sabe, mas perdendo. A gente também mudou muito a nossa perspectiva do que a gente tinha de informação com relação à postura das mulheres, né, Doc? Eu acho que... Nesses 3 anos, a gente falou muito sobre comportamento, especialmente sobre as mulheres, sobre a menopausa, que eu sei que é um assunto importante para nós hoje, e aprendemos muito, né? E o que vocês aprenderam com relação às mulheres? Eu acho assim que interessante, a gente teve uma entrevista muito legal com a Silvia, né? A Silvia Vinhas, né? E ela falou uma coisa que foi um dos nossos campeões de cortes aqui, sobre a postura que uma mulher independente tem, com uma casa fantástica, vinhos bons para serem tomados, um bom lençol, um bom travesseiro, boas viagens, boas saídas. E ela pergunta, eu preciso de homem para quê? Para ser um companheiro, para uma companhia, para tudo isso, mas claro. Justamente isso. Mas se não for para acrescentar, o que ela fala, vamos acrescentar, pega o seu banquinho e sai de mansinho, não precisa ficar aqui. Isso suscita um pouco um medo que existe do lado de cá do balcão. Por quê, Fernando? Justamente por tanta independência, por tanta autonomia, por tanto poder, por tanta força. Então, os homens têm que se transformar também, né? E eu acho que é isso que vocês estão fazendo, não é? Ouvindo mulheres aqui. A gente está tentando, né? A gente não só ouvindo, mas dando voz, né? Porque, assim, num lugar onde a gente está aqui para falar, que muitas vezes a dúvida que a gente coloca, ela representa
o homem de 50 anos que fala, escuta, como é que é esse negócio da menopausa? Vezes não, sempre. Não, mas algumas vezes até coisas que a gente até imagina qual vai ser a resposta, fala assim, não, precisamos ventilar isso, né? Quer dizer, isso é muito legal, né? Pois é. E assim, você falou muito do LobaCast, né? Não existe mais. Não existe mais, mas olha só, é uma força muito grande. Essa mulher loba, né? É uma mulher muito poderosa, é uma mulher muito empoderada, né? É a uma Lilith, mulher né? muito sábia, né? É. A Lilith, né? É a Lilith. Mas também pode ser zero sábia, né? A mulher que chega aqui e, de repente, ela não quer... Ela não honra a sua idade, ela não entende que a maturidade é algo muito espetacular, entendeu? Ela fica só enlouquecida com a questão estética ou com um monte de desaceleração que vai acontecer e que acontece no nosso corpo, com, de repente, excesso de peso, rugas e tal. Se a mulher ela se fixa nisso, só nessa questão estética, vai ser muito ruim para ela. Ela precisa... Porque, assim, a gente vai envelhecer, estamos envelhecendo melhor, né? Nós, classes privilegiadas, estamos envelhecendo melhor. Eu estou estudando gerontologia, viu, doutor? Tô sabendo. Então, mas a gente sabe que as pessoas não envelhecem da mesma maneira, não é? Sempre há perdas. O envelhecimento traz perdas. Se não traz agora, traz amanhã. Mas, assim, o que a gente vai botar em primeiro lugar? O que a gente ganha ou o que a gente perde, né? Porque também há ganhos, né? Só que quando é uma questão estética, de beleza, a mulher sempre foi vista pelo homem como a mulher reprodutora, que pode gerar filhos, e a mulher bonita. Então, quando ela começa a perder, se ela só se fixou nisso, ela chega nesta fase aqui, com 55, e ela tá querendo morrer que ela tem 55 anos. Ela detesta essa idade, ela detesta as rugas, ela detesta o cabelo branco, ela detesta tudo isso. Por quê? Porque isso quer dizer que, assim... Eu, por exemplo, eu fiz o teste. Depois que eu deixei meu cabelo branco, eu entro num lugar, assim, num bar. Os homens não olham para mim como olhavam quando eu era loira. Não olham. Porque é sinal de velhice, entendeu? E a velhice é feia, não é bonita. O que a gente quer agora, assim, eu, pelo menos, que estou dando voz aí às mulheres 50 mais, sou a mulher 50 mais, lugar de fala, é que sejam vistos os novos 50. As novas mulheres que têm energia, força, que honram a sua idade, que encaram o envelhecimento de uma forma muito mais inteligente, sábia. É isso aí. Essa é a maturidade. E essa sabedoria, essa maturidade, que vem também de uma palavra muito forte que se chama ancestralidade. Eu vi um estudo muito bacana sobre essa mulher que acaba ficando em casa, né, desde a Idade Média, se considerar até mesmo na época das cavernas, a mulher ali, naquela solidão dela, ela vai tecendo considerações e ideias e pensamentos que vão ficar muito fortes. Por isso a mulher é a bruxa, por isso a mulher é a feiticeira, por isso a mulher se entende com ela mesma, por isso a mulher Por isso tem cultura que cobre ela da cabeça aos pés para tentar acabar com essa força dela. Exato, porque ela vem de muito tempo. Prefiro nem olhar para não correr o perigo. Então, Ela convive muito tempo com ela mesma. O homem tá lá, coitado, querendo ganhar. Não é coitado, não. Caverna lá. Não, vamos... Ninguém quer acabar... Ninguém quer acabar com um gênero. A gente quer equidade, a gente quer que todos os gêneros você tá entendendo que o sejam homem olhou favorecidos. menos para ele mesmo do que a mulher olha para ela mesma? A mulher teve mais oportunidade de se autoconhecer. Ela se olha, a questão dos ciclos menstruais, as luas que ela enfrenta. E o homem está muito preocupado com o dia a dia. E isso, hoje, acaba tendo um peso maior a favor das mulheres. No fundo é o seguinte, hoje nós fazemos tudo e sempre fizemos tudo. Quer dizer, tem mulher que não faz nada também, mas eu não vou falar dessas, não, porque eu não quero diminuir as mulheres. Até vou entrar num embate aí, vou participar de um debate sobre feminismo num podcast. Com uma mulher, olha a tristeza dessa situação. O feminismo o feminismo é a igualdade de gênero, é isso. Né? Entre homens, salários, oportunidades, direitos, deveres e tal. Eu vou ter que debater com uma mulher que já escreveu livro sobre antifeminismo e que ela fala que a mulher tem que ser submissa. Para mim,
essa palavra submissão já acaba com o ser humano. Porque já está você já vai lá para baixo e o outro se torna maior. A gente tem que tentar equilibrar tudo isso e cada um com as suas habilidades crescer. Então, assim, isso é muito triste. Daí você estava falando da ancestralidade, sim, isso é muito forte. E vou pegar um viés aí. Eu estou viajando, gravando um documentário que se chama Menopausa Sem Fronteiras. Né? Eu comecei a estudar muito sobre menopausa porque eu tive muitos sintomas. Eu acho que eu falei aqui quando eu vim, ou não, eu tinha 51. Eu entrei na menopausa aos 50. Acho que você não falou tanto sobre os sintomas, mas falou, sim, Então. mas não tanto sobre os sintomas. Aliás, seria legal você compartilhar essa experiência de como você lidou com isso. Então, já vamos falar sobre isso. Mas, só falando sobre a ancestralidade, gravando esse documentário, que eu sou co-diretora, idealizadora e tal, que eu tô andando por toda a América Latina e entrevistando mulheres na fase da menopausa, entre a perimenopausa e a pós-menopausa, médicas de cada país, a gente está vendo povos originários, por exemplo, no México, maias, incas no Peru. As mulheres incas, elas viveram até os 50 anos. E para elas, a menopausa era só a coisa da lua, tudo a ver com o universo, com o céu, que vem a menstruação e vai a menstruação. E tudo bem, e tá tudo tranquilo, não era um grande problema. Era só mais uma coisa que era guiada pelo céu, entendeu? Então, assim, tantas coisas legais. Os povos originários, tipo no México, as mulheres, o que elas entendem de plantas, Queria que você falasse mais sobre isso aí. Ela entendia a menopausa, então, aí ela para de menstruar e ela segue a vida, porque a vida era curta também, né? Segue a vida. Mas tinha muita vida depois? Não tinha tanta vida depois. Se bem que acharam um corpo de 80 anos lá, entre os incas, de uma mulher. Eu não sei se foi exatamente em Machu Picchu ou se foi em Cusco. Acho que foi em Cusco, se eu não me engano. Então, tem esse registro de uma mulher de 80 anos, o que seria a gente hoje, né? Nem a gente hoje, né? Porque não está em 80 a média do Brasil. Mas é incrível. Mas em Machu Picchu já tem registro, elas viveram até 50 anos. Então, elas passaram pela menopausa. Mas o papel social, porque mais antigamente o papel social dentro daquela comunidade era muito marcante, muito importante, né? Então, elas tinham um papel social dentro da comunidade depois que elas menstruavam, porque nos índios do Xingu, por exemplo, a gente tem contato que o papel da mulher muda conforme muda a parte hormonal dela. Então, ela começa a ter outra característica, outro papel dentro daquela comunidade. Então, ninguém sabe direito por quê? Porque os incas não deixaram escrito, eles não escreviam. Eles não escreviam. Então, o que se tem de informação sobre eles e sobre as mulheres na sociedade foi escrito pelos espanhóis quando chegaram. E então foram relatos de espanhóis. Então você não sabe, até descendentes de incas que depois escreveram junto com os espanhóis, mas você não tem relato puro de como. Mas todo mundo lá, de todas as pessoas pesquisadoras que eu entrevistei, principalmente as mulheres, falam que a mulher tinha um papel gigante na sociedade, que elas eram governadoras, elas eram assim, elas tinham um papel muito importante, junto com os homens. E você vê que isso depois, daí veio os espanhóis, com o catolicismo, e o catolicismo, e nada contra, pessoal, né? A gente está analisando um período que realmente a expansão colocou da fé, a mulher lá embaixo. A expansão da fé católica tem pontos de contato importantíssimos com o patriarcado, né? Com a proliferação do patriarcado, né? Exatamente. E hoje você vê as pessoas falando, eu sou cristã, então eu defendo que a mulher fique em casa e cuide dos filhos e tal. Eu digo para ela que essa mulher, que hoje tem 30, fala isso, vou ficar aqui, não vou ter o meu dinheiro, não vou ter a minha satisfação, me satisfaço só sendo mãe e tal. Eu não acredito. Essa é a primeira coisa. Acho que ela não teve experiência para testar outras coisas e foi colocada lá. Segundo, quando essa mulher tiver 55... olha, se ela não tiver um cara muito legal do lado dela, e eu duvido que seja um cara legal que esteja do lado dela, esse cara vai arrumar outra de 30 quando ela tiver 55. Por quê? Porque ela já está ficando velha. E o único valor dela é
a maternidade e a beleza. E aí é muito o que falo. Nossa, eu ouço muito minhas seguidoras falarem assim. Meu marido, eu ponho um batom e ele fala, você está com uma cara de palhaça. Está com uma cara de palhaça. Ou eu coloco uma roupa, falo assim, essa roupa é para menininha, não é para você mais. Você não percebeu que está ridículo em você? Então, assim, esse tipo de fala, a gente fala, vocês olham com um olhão aqui, mas isso é muito comum acontecer pelo Brasil. Muito comum. Vai lá andar, você que anda muito, você sabe disso. Você sabe, Fábio, o que Aliás, daqui 15 dias eu vou para o Xingu e eu gostaria de conversar com uma pajé que se chama Mapulu. Você gostaria de incluir ela no teu livro? Claro. Claro, no meu... Sim, então, pode depois me dar o contato. Eu vou pegar os dados direitinho, vou conversar com ela, daqui 15 dias e te dou um retorno. Tá bom, ótimo. Mapulu. Fala que eu fui pro Xingu em 98. Fiquei 15 dias, fiquei 8 horas na canoa. 8 horas. E me deram um nome no Xingu de Itsanaqualo. Eles dizem que é dentro da canoa esse nome. De tanto que eu fiquei na canoa. E cheguei no Quarupi à noite. No Quarupi à noite, assim, dava para ouvir longe, né? Eles cantando e tal. Aí quando a gente chega na canoa, lá na beira do rio, vem um monte de criança todo pintada, os indígenas todos pintados. Aí a gente falou, meu Deus do céu! Vão comer a gente aqui. Daqui 15 dias é o Quarupi, que é uma cerimônia muito triste, que é uma cerimônia fúnebre, né? De um grande amigo meu que faleceu lá, chamado Kotoki. Kotoki, daqui 15 dias eu vou estar lá no Quarupi. Que legal. E você atende lá, Fábio? Sim. É? Que tipo de doença as mulheres têm? Só para eu... A gente tem um projeto agora, o Xingu Mascatu, de prevenção de câncer de colo uterino com autocoleta do Papa Nicolau. Quer dizer, elas mesmas colhem e a gente lê as lâminas em São Paulo. Eu queria falar o seguinte, entrevistar jornalista é foda, né? O jornalista é foda. Você pergunta para ela responde quando pergunta. A menopausa como jornada é muito interessante a gente entender como essa jornada é valorizada ou não a partir de sociedades que veem a mulher de formas diferentes. Você citou aí algumas observações da nossa contemporaneidade que são verdadeiros exemplos de violência doméstica. Sim. Né? Existem diferentes tipos de violência. Né? Você falou de alguns deles. Sim. Você está de batom, está parecendo uma palhaça, esse vestido não é para você. Isso é quase agressão. É uma agressão. E daí pode ir para uma violência doméstica. Já é violência doméstica, como né? é que essa jornada muda ao longo dos países que você visitou? É claro que tem povos antigos e também existem situações contemporâneas. Isso muda de país para país, né, Maria Cris? Então, com relação a assim, esse tipo de comentário tão... cáustico e assim, isso é muito íntimo. Então, quando eu recebo no direct das minhas seguidoras e tal. Isso porque eu já tô há uns 5 anos, desde 2019, eu tô na internet. Exatamente. Então, quando eu entrevisto as mulheres, agora estou entrevistando na América Latina, porque a primeira temporada, a primeira jornada do Menopausa Sem Fronteiras é pela América Latina. A gente começou pelo México, depois foi para Colômbia, Peru e 3 cidades, pelo menos, em cada país. E isso que foi muito legal. Pensando nas mulheres, tanto no historicamente, que você falou dos incas e tudo, quanto contemporânea, como elas lidam agora com essa situação. Sim. E a maioria... É muito diferente da mulher brasileira? Não, com a menopausa, a maioria não tem informação, chega no susto na menopausa, não tem políticas públicas, a maioria dos países, porque a gente está lutando aí pela reposição hormonal no SUS, que não tem um projeto de lei desde 2019 para ser aprovado, para colocar reposição hormonal no SUS, e está lá. E está lá, Fernanda. É impressionante. A saúde feminina é sempre jogada pro... né? Porque só tem homem lá, infelizmente, né? Porque... se fossem homens, tipo, vocês têm que se candidatar. Por que vocês não se candidatam, vão pra lá, trocam os caras lá, morrem, aí vocês entram, daí vocês podem votar essas coisas que tem que ser necessário. Em países da América do Sul, a situação deve ser pior ainda. Em alguns países. Ou é igual? Não, é igual. É assim, eu acho que no México já tem política pública. O Brasil é o único país com 200 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde. Sim. O mal ou bem, o SUS, assim, como diz o doutor Gonçalo Vecina, ou o SUS ou a barbárie. Não, é muito bom, só que precisa ser aprovado o projeto de lei para colocar o medicamento. E olha que eu apuro muito. Aqui em São Paulo, eles conseguiram aprovar essa lei. Pergunte
pergunta se tem nos ambulatórios a reposição hormonal. Eu falo assim com 3, 4 médicos, a cada 15 dias eu falo, e aí, chegou? Eles mandaram... eu fui lançar o meu livro no Encontro, lá na Rede Globo. Né? E aí a gente estava falando sobre menopausa e eu revisitei essa coisa do projeto de lei. Aí a gente foi atrás, e eles foram atrás, apurar, e o Ministério da Saúde mandou uma lista, e falou, não, temos sim. Mandou uma lista de um estrogênio que não é fabricado mais, uma progesterona que não é fabricada mais, e eu não sou médica. Né? Então, eu ligo para médicos e falo, isso daqui, o que é isso daqui? Para a secura vaginal, tem. E já tem faz tempo, mas não tem reposição hormonal, estrogênio e progesterona, entendeu? Então, a gente precisa disso. E nos outros países, como vocês perguntaram, ainda é um caminho. O objetivo do Menopausa Sem Fronteiras, o que é? É estar este ano na América Latina, o ano que vem na África, no outro ano na Ásia e Oceania, e depois no outro ano na Europa e nos Estados Unidos. Para quê? Para a gente conseguir... porque, assim, o que tem de estudos sobre menopausa? Estudo de farmacêutica, estudos antigos e estudos que estão sendo feitos agora. Você sabe que os médicos, eles ficam 2 semanas estudando, nem 2 semanas estudando menopausa lá nos Estados Unidos. Eu não sei, aqui no Brasil talvez seja pior. Pode falar. Vou mostrar o livro aqui? Vou mostrar o livro, né? Ótimo, mostra aí para o pessoal. Olha, bonita a capa, vai no link na bio, Maria Cândida TV, e aí você compra lá. Mas são 2 coisas diferentes, né? O Menopausa Sobre Jornada fala sobre a sua jornada. Sim. Eu estou falando aqui porque a gente falou do livro antes, você disse que lançou lá no Encontro, né? Então, do livro. Agora, o livro também o título, né? O tema menopausa é assunto do documentário. Sim, né? Sim. Então tem 2 coisas diferentes. Sim. O livro Menopausa como Jornada, ele tem 280 páginas e ele vai falar sobre absolutamente tudo. Não é sobre a minha menopausa. Eu vou citar a minha menopausa e por que eu comecei essa busca. Mas ele começa falando o que você quer ser a partir de agora, mulher madura. Que é a história da longevidade, que é o que eu estou estudando, envelhecimento. Porque tudo se define agora, eu acho que não tudo, mas muito se define da nossa vida. A saúde é o pilar básico que vai definir se a gente vai ficar dependente fisicamente, dependente emocionalmente, de repente, que é a saúde mental, saúde psicológica, tudo isso, entendeu? Então, assim, a saúde, para mim, é o pilar mais importante que a gente tem que trabalhar para viver melhor a nossa velhice, né? Que vai ter 30, 40 anos por aí. Então, aí tem a explicação, e tem várias entrevistas com médicas, tá? Tem um médico, que é o Dr. Luciano Giacalha, que ele é excelente endocrinologista, e ele fez toda a revisão do livro para mim. Então, você vai explicar o que são hormônios, diferença entre estrogênio e progesterona, vai falar sobre testosterona, que não é indicada para a mulher, a não ser em casos que haja muita baixa de libido, aí testosterona é indicado. Hoje tem um monte de mulher falando, inclusive na internet, eu fiz reposição de testosterona e estou ótima. O chip da beleza? O chip da beleza é isso. Os chips são, assim, tá super na moda, né? Então, o problema não é o chip. O problema não é o chip. O problema é a maneira de colocar, é o que você tá dentro do chip. O chip é o futuro. A melhor coisa do mundo, você é médico, a melhor coisa do mundo no futuro vai ser, você coloca um monte de coisa lá no chip e ele vai liberando. Isso é ótimo. O problema é que nem Anvisa, nem não sei se é a Anvisa que não sei, as sociedades lá dos médicos não sabem quanto essas pessoas colocam de hormônio aí. E aí que é o problema. Aí que é o chip da beleza, que pode estourar de um monte de testosterona, um monte de coisa. Até ocitocina coloca. Pode dar um revertério que você não sabe o que vai acontecer daqui 20, 15 anos. Eu não sei. Vou te perguntar não quero ser entrevistada. 15 anos não, antes. Isso aí faz mal rapidinho. Então, isso que eu queria saber. Faz mal rapidinho. Porque não é nosso hormônio. O nosso hormônio é o estrogênio, entendeu? Então, assim, aí vai explicar tudo no livro. Vai explicar o ganho de peso. Porque o estrogênio, eu não sabia, é responsável até pela nossa saciedade. Ele é responsável por tudo, pelo nosso coração. Aí a mulher tem que... Aí eu explico aí que a mulher vai ter que fazer mais aeróbico, perdas musculares, vai ter que fazer um pouco de musculação. Enfim, tudo tá aí que a mulher precisa saber. Você fala, o livro é recomendado para mulheres a partir dos 40, ou seja, 10 anos antes. E aí a gente tem que falar da perimenopausa, que é confundida também com uma lista enorme de sintomas, né? Sim, então, a perimenopausa ela pode começar 8 anos
antes dos 50 anos, que é a média brasileira da mulher entrar na menopausa. Mas o que eu vejo hoje é muita mulher que fala, porque como todo mundo está falando sobre menopausa, então tem muita gente que fala, estou na menopausa. Mas o primeiro dado é a variação de menstruação. Vem um pouquinho de menstruação, depois não vem 3 meses, depois vem 2 meses. O fluxo muda. Tudo no livro está explicado. O fluxo pode aumentar. Tem mulher na Amazônia, na floresta, entrevistei 2 mulheres que elas falaram que foram para o hospital na perimenopausa elas falaram hemorragia, mas não é hemorragia, é fluxo. Então, assim, eu estudando tanto sobre isso, entrevistando tantos médicos, eu entendi e estou entendendo cada vez mais, porque todas as mulheres que eu entrevisto, aí uma fala, eu fiquei muito irritada, muito, eu queria... Uma mulher falou pra mim, depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês, que queria jogar a panela quente em cima do marido. De tanta irritação, daí eu falei assim, ainda bem que você não jogou. Daí ela falou, daí eu falei, mas e o motivo? Era um motivo real, assim? Era um lícito você querer fazer isso? Ela, não, nem era tanto, mas pra mim era uma coisa... eu tava louca, fiquei irritadíssima. E quando a minha reposição hormonal vence, meu Deus do céu, eu fico querendo brigar. E eu não sou uma pessoa da paz, entendeu? Então, assim, a perimenopausa, a pós-menopausa, menopausa antecipada, que é dos 40 aos 45, a menopausa média. E é preciso colocar nesse caldeirão aí também de emoções o cuidado com a gravidez, porque ela pode aparecer. Nós estamos falando de um período de 1 ano, mais 1 ano contadinho, sem a menstruação. E nesse período a mulher onde a mulher pode baixar a guarda na contracepção, né? Sim, porque ela acha que pode surgir pode lá o tal do temporão, E uma né? gravidez não é algo que está nos planos de uma mulher que está se preparando para enfrentar uma jornada da menopausa. Mas o que eu pretendo, o que eu quero, o meu desejo, falando na internet, falando na televisão, escrevendo livro, gravando documentário, é que a mulher se prepare em todas as fases da vida e ela entenda o seu corpo. Quando a pessoa não entende o seu corpo, ela não tem informação, ou não procura informação, ou nunca der informação, ou ela tem vergonha de pesquisar informação, ou perguntar sobre isso, ela não domina o processo. Então, o que acontece com a mulher na puberdade? Por exemplo, na minha época, a gente morria de vergonha menstruada, assim, morria de vergonha, como se fosse uma coisa proibida ficar menstruada. Ia com vergonha de repente, vazar, de passar um absorvente. Assim, hoje, minha filha é totalmente normal isso. Na maternidade, a maior parte das mulheres chega despreparada na maternidade. Ninguém fala o que é ter um filho. A baixa hormonal, a sobe hormonal. Olha como todas as fases hormonais da mulher, puberdade, maternidade e a terceira fase, a menopausa. A maior parte das mulheres... Sabe qual é o dado? Estatística. Que a maior parte das mulheres chega sem informação. Muito difícil ter informação. Informação é remédio, é muito complicado. Você agora está estudando gerontologia e a parte da interação medicamentosa, que complicações ela pode trazer? É muito grande o universo que as pessoas precisam ter de informação, né? Por isso certeza. A gente tem esse nosso legado aqui, né? Uma coisa que a gente busca aqui, sabe, que eu acho muito legal, é que assim, mal ou mal, a mulher tem a conversa com o ginecologista dela, que pode não ser o ideal, mas ela tem alguma informação, especialmente conforme vai acontecendo os sintomas com ela. Agora, às vezes tem um passageiro desse barco que não tem a menor noção do que está acontecendo, que é o companheiro, que está ali, dormindo no mesmo quarto, e a mulher abre a janela, porque está calor, depois sente frio e molha a cama, sua na cama e pega essa oscilação de humor violenta, que ele quase tomou uma panela de água quente na cabeça. Por isso que o homem ele precisa também se informar para poder ser o companheiro nessa situação, nesse momento, né? Antes dela responder, vou citar aqui uma parte aqui da contracapa. O cansaço era tanto que às 5 da tarde tudo que eu queria era me jogar no sofá e não sair mais. Minha irritação era tamanha que não me reconhecia. Tudo me tirava do sério. Imagina o marido. Não, imagina o marido falando, o que foi que aconteceu? Algum problema? Agora, eu entrei eu comecei com sintomas nos 48 e tal. Eu entrei aos 50 anos. A minha filha
era adolescente. Então, ela numa explosão hormonal e eu numa baixa hormonal. Quando você pega a mãe na menopausa e filha adolescente, o marido, coitado... Coitado, então, mas esse livro é para os homens também, não é só para as mulheres, para eles entenderem. Eu recebo perguntas dos homens, como falando, olha, eu vou comprar um livro porque a minha mulher está passando por isso, eu quero ajudá-la e não sei como ajudar, né? Como a mulher também, eu acho, por exemplo, quando vai chegando a andropausa, que a disfunção erétil começa a aparecer e tal, a mulher tem que ser companheira do cara também, e falar, não, vamos trabalhar juntos, vamos de repente procurar um médico, isso e aquilo. O conselho que eu dou é, se você, homem, ler esse livro e identificar alguma coisa na sua mulher, fala assim, você tá nervosa assim por causa da tua variação hormonal. Cuidado que você vai tomar uma. Então vai devagar. Você já imaginou? Você fala assim, tenho certeza que você tá assim porque você tá com a variação hormonal. Tô capaz de tomar um soco. Por quê? Como por quê? Não, eu prefiro que uma pessoa, pelo menos, saiba o que... Não, mas na hora que a pessoa tá com aquele furor lá, ela não quer ouvir alguém falar que é o hormônio dela que tá fazendo isso. Desculpa, Cândida. Não vem com essa cara boazinha, não, que você não ia gostar. Eu só tenho cara de santa, eu não sou. De nada. Então, assim, esse livro é realmente indicado para homens e mulheres, para mulheres e homens, e a partir dos 40 anos, ou antes, por quê? Porque estilo de vida, né? Vocês falam aqui sobre isso e tal, e eu tenho estudado isso cada vez mais, não se muda em 2 anos, em 3 anos. Você vê quantas vezes a gente faz uma dieta, fica 10 anos, né? Lembra que você fez aquela dieta, ficou... Então, assim, demora muito para a gente fazer uma reeducação alimentar, para a gente colocar o exercício como rotina, para a gente... Então, assim... Esses 10 anos é para a mulher se preparar, porque lá nos 40 começa a perda muscular, começa o metabolismo lento, começa as questões hormonais, e nos 50 vai bater um furacão nessa mulher, porque daí a baixa do estrogênio ela vai no limite, acabou, pelo menos fabricado pelo ovário, né? O nosso corpo continua fabricando, mas muito pouco. E aí essa mulher ela é pega no susto e ela está no momento da vida, muitas vezes com um casamento mais ou menos, filhos às vezes saindo de casa e ela ninho vazio, ela em transição de carreira. Você pega a mulher assim, este momento é o momento que tem que estar tudo acontecendo com essa mulher. E aí, por isso que está havendo muita separação. Primeiro porque existe a desinformação, de ambas as partes. Sim, né? Libido... no chão. Não dá vontade de lubrificação transar, zero. Por outro lado, o homem também com essa luta de uma disfunção que está virando um fantasma. É muita questão ligada e pouco assunto para ser discutido, porque são assuntos delicados. Mas aí que tá. Se você não discutir com o seu companheiro, com a sua companheira, você vai discutir com quem? Com ninguém, não. Você vai mentir a vida inteira que você vai ter orgasmo e não tem? Mas eu estou falando que essa é a grande dificuldade, é disso que nós estamos falando. Isso. E aí tem esse livro para você colocar tem isso na mesa. Exatamente, tem informação. Na minha adolescência, final da infância, início da adolescência, tinha um livro da Marta Suplicy, Conversando sobre Sexo. Me ajudou bastante, um livro de capa vermelha, todo amassado, porque passava de mão em mão, para a gente conseguir entender quem é que ia explicar para a gente o que funcionava, o que não funcionava. Ela falava na televisão, naquela época, na TV Mulher. Era muito difícil. Incrível. Eu já falei sobre isso aqui, acho que foi com você, eu não sabia para que funcionava o MODS. A gente tinha um grupo de estudos ali para entender ali o porquê. Que era MODS? Era uma caixa, um envelope rosa, ficava nas farmácias. MODES. Eu já tinha lá meus 19 anos. Mentira, gente. Vai. Não, eu estava com 10, 11 anos ali, para entender. Estava na 4ª série. 4ª, 3ª série. Era muito difícil. Hoje não. Hoje todo mundo sabe, é o que você disse, né? Uma questão de absorvente falado, é discutido, mas foi uma luta. Eu acho que a gente hoje tem outras batalhas. Falei de uma delas, essa discussão sobre perda de libido, sobre disfunção erétil. Poxa... Uso de um lubrificante. Uso de lubrificantes. Os toys, que ajudam muito. Que pode ser usado em conjunto. Nesses programas, fizemos um programa inteiro sobre toys. Fizemos, sim. E fizemos com uma ginecologista bastante interessante que tem um aplicativo da menopausa para ajudar você a lidar com a reposição hormonal, para você entender. Quer dizer, usando a tecnologia
a favor da saúde e do Que bem-estar. legal. Isso são coisas importantes. Eu acho né? importante falar, principalmente que eu estou aqui na frente de um médico, que eu não tenho nenhuma pretensão assim, eu trabalho com médicos e com médicas, principalmente com médicas, né? Porque nessa fase da vida, na menopausa, tem muita mulher mesmo que está mudando do ginecologista homem para ginecologista mulher, porque às vezes a mulher, ela está na mesma fase, ela acolhe melhor, ela dá mais tempo para a mulher falar. Então acontece muito essa mudança. E eu não tenho nenhuma pretensão, às vezes a pessoa fala, quer parecer... Não, eu sou uma comunicadora que estuda isso aqui e quero transmitir da forma mais fácil possível a menopausa e todos os sintomas. E também lutar por políticas públicas para que a maior parte da população... A gente tem 29 milhões de mulheres no climatério, ou seja, entre a perimenopausa e a pós-menopausa, no Brasil. E teremos 1 bilhão de mulheres no mundo em 2030. E em 2029, eu terei andado por todos os países entrevistando mulheres médicas locais e entendendo sobre o alívio, plantas e chás e outras coisas que elas usam, naturais, que aliviam os sintomas da menopausa. E você vai encontrar no continente africano relações com a maternidade que extrapolam até conceitos que são muito... diferentes dos nossos. Por isso mulheres que precisam... Acho que no Oriente também, né? Assim, Então, como se enxerga isso na Índia, como se enxerga isso e isso no que Vietnã, em Mianmar. É uma países, investigação mesmo, é jornalismo que eu estou fazendo, é Não dá pra investigação. gente discutir aqui na nossa realidade contemporânea, judaico-cristã, o que é a realidade de uma mulher do continente africano. Eu não sei se o sintoma que para cá, para mim, que fala, é muito grande. Será que numa mulher na África que vive, não todas vivem na pobreza, porque a África é gigante, né? Mas que está num país pobre, miserável, será que o sintoma da menopausa, como bate para ela? Ou é mais uma dor? Mas não é só isso. A dor também, o limiar da dor também é uma coisa genética e cultural. Se você pega, dizem que os orientais, por exemplo, uma japonesa, ela tem um limite, o momento quando ela parte dizendo que tem uma dor, a nota que ela dá para uma dor, em média, se eu olho só o indivíduo, eu não posso comparar, mas se eu olho uma população, eu consigo comparar a dor de uma coisa com a dor da outra e a nota que você dá para essa dor. Jura? E os orientais sentem menos, assim, o limiar de dor suportam mais. E é um negócio impressionante. Explicação? Tem, é cultural, aquilo você é mais abnegado, você aceita aquilo. De repente, você usa sua mente para... Né? É interessante, porque se você olhar um indivíduo, não dá certo. Quer dizer, uma martelada, como que eu vou saber a martelada no dedo dele em relação à martelada no meu dedo? Mas se eu olhar uma população, o quanto dói uma martelada, eu consigo comparar a quantidade de olha dor. que bacana. Olha que coisa interessante, né? Então, daqui 4 anos eu volto aqui. Mas, claro, com certeza, vai ser nossa convidada recorrente. Agora não dá para ir, mas no Irã eu descobri um laboratório de climatério, que estuda o climatério, que mulheres vão lá e tudo. Eu descobri pela inteligência artificial, eu fui fuçando, porque eu estou fuçando no mundo inteiro. Fuçando no mundo inteiro. Olha que horrível essa palavra. Fuçando no mundo inteiro. E também, lá no Oriente, eu não sei que país exatamente, ou se é o Oriente completo, mas elas relatam 20% de fogacho. 20% das mulheres relatam fogachos, que são aqueles calores. Aqui, mais de 80%, todo o Ocidente. Então, será que é a comida? Será que elas não falam, porque é uma sociedade mais de opressão, né, com relação à mulher? O que será que determina porque esses 20%? O corpo humano é o mesmo, né? Então, mas quando você tem separações... casamentos, você tem características também regionais. Diferentes. Então, comidas, né? Hábitos, né? Hábitos, que vão fazendo, mas não só, os casamentos também. Naquele grupo, se tem um subgrupo que mistura um pouco, que você pode ter características que são reforçadas. E a vida social é também um aspecto que deve ser importante na sua pesquisa, né? Porque a gente conversou sobre isso, né? E você disse textualmente, né? Que você não queria, você chegou a ter... Eu não quero me relacionar. Né?
combina, o relacionamento combina o romantismo, dá para colocar romantismo, menopausa, encontro na mesma frase? Tudo dá se você quer, né? Tudo na vida dá se você quer. Eu acho assim, existem desafios na menopausa, que é a baixa de libido. Realmente tem essa baixa de libido se você não faz reposição. Lembrando que não são todas as mulheres que podem fazer reposição, né? As mulheres que tiveram câncer de mama, trombose, tem uma série de fatores aí que as mulheres não podem, mas se pode, alivia uns 80% dos sintomas. E aí a libido vai voltando. Então, mas é um desafio. Se a mulher ela não se informa e não sabe que aquilo lá, ela não sente nada e a relação sexual, o desejo, ele fica comprometido. Se bem que eu até fiz um vídeo para a internet, para o meu Instagram, falando que libido, vocês sabem, libido não é só sexual. Libido é o desejo pela vida, pelas coisas, por tudo. Então, se nessa fase da vida a pessoa já está mais cansada ou se comprometeu com algumas coisas, entrou numa vida que para ela tá chata e ela acha que não vai sair daquilo, obviamente que libido sexual vai lá para baixo, mais baixo do que a menopausa pode fazer. Então tem uma série de questões aí. A irritabilidade, tudo. Não é só hormonal, na verdade. Então não é só hormonal. Então, claro que compromete, mas você pode sair dessa, né? Com reposição, com entendimento e com a pessoa certa, né? A pessoa que também entende tudo. No meu caso, eu reencontrei uma pessoa, no fundo ele me reencontrou, ele que me conhecia do colégio e eu não o conhecia, ele me via quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos. No Dante? No Dante, Meu Deus. E ele disse que era louco por mim desde aquela época, só que ele não tinha coragem de falar comigo e tal. E os anos passaram, e ele casou, e eu casei. Ele teve filho, eu tive filho, e não sei o que e tal. E a gente foi se reencontrar agora. E foi muito bom. Por quê? Porque é um relacionamento maduro, é uma coisa que os dois querem, os dois se auxiliam. Era exatamente o que eu queria. E veio. De repente. Demorou, mas veio. Como ele fez para chegar em você? Te achou numa rede social? Achou e mandou uma mensagem. E aí eu não acreditei, porque eu não ligo para essas mensagens no Instagram, porque aparece um monte de bobagem. Mas quando ele falou que era do colégio, ele deu uma memória afetiva para mim, que eu falei, deixa eu ver o que é aqui. E aí foi aos pouquinhos. Né? Você falou uma frase e uma outra que é quase que diametralmente oposta. Você falou, era o que eu estava procurando. Mas, na verdade, você disse também, eu não estava procurando nada. Ou seja, na verdade, tem uma procura que todo mundo quer, né? No fundo, então deixa eu organizar aqui. Eu estava procurando, mas eu estava tão cansada de procurar e não achar que eu tinha desacreditado do amor. Procurando não achar... Não, na verdade, talvez você quisesse, mas não estava procurando ativamente. Não, eu estava procurando ativamente. Eu entrei em aplicativo. Ela falou sobre isso, mas isso há 3 anos atrás. Você ainda lembra os aplicativos? Então, Você ainda lembra o aplicativo? Não, os de emoji, você lembra? Você deu uma aula de emoji aqui. Dei uma aula? Os que não usaram, eu aprendi muito. Eu não me lembro mais. Você fica quieto aí, viu? Beterraba. A beterraba, dancinha. O diabinho. Então. Eu tentei e não rolou. Eu acho que, olha, o humano, o encontro mesmo é a melhor coisa. A internet facilita, mas esses aplicativos é muita gente, é estranho. É estranho. Ainda bem que eu não estou mais nesse momento da minha vida. Que bom, né? Isso serve também de um exemplo. Você coloca a sua história no livro, a menopausa como jornada, mas tem a personagem Maria Cândida de um jeito muito forte no livro. Eu li um trecho, né, que está na contracapa. E o fato de você dar esse depoimento também, né? Na verdade, você está dizendo o seguinte, o que você está procurando também está querendo te encontrar, de alguma forma. Sim, e tem muitos homens nessa situação, né? Que eles falam, eu quero também encontrar, eu não encontro. E um monte de mulher falando, eu quero encontrar e não encontro. Eu não sei aonde está o problema. Por que as pessoas não se encontram?
Eu tenho algumas teorias sobre isso. Às Por vezes a favor. mesma pessoa que você encontra de um jeito, vamos supor que ele não tivesse estudado com você. Tá. Talvez você não teria dado chance. Ou talvez, quando ele te encontrasse, a atitude dele seria diferente. E a sua seria diferente, entendeu? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que me apresentam, um amigo me apresenta, eu tenho uma certa atitude. Sim. Se eu conhecer essa mesma pessoa no Tinder ou num bar, a minha maneira de agir naquela situação vai ser diferente. Então, acho que, assim, às vezes o atalho atrapalha. E eu acho que, não sei, acho que o fato dele falar, de ser uma pessoa que te conhecia há muitos anos, te dá uma aura de uma me outra dá mais energia. tranquilidade, segurança, me deu. Mas ele fala que eu fiz ele sofrer um ano inteiro. Ele diz, eu acho que não. Mas ele fala, vocês acreditam? Eu estou ouvindo que vocês acham que eu fiz sofrer mesmo, porque... Na escola? Não na escola. Depois, né? Depois. Porque eu era uma pessoa que realmente eu não acreditava, assim, eu duvidava de muita coisa, porque eu passei uns maus bocados com um relacionamento. E então, assim, eu achava que suspeitava de tudo, entendeu? Não de traição, nada disso, mas assim, de que não estava falando a verdade, que não estava comprometido o suficiente, sabe? Eu não falava isso, mas eu ficava na minha só observando. Muito, muito bacana, assim, colocar essa história, né? E a informação também, né? Porque o período que você está retratando, a jornada, ela é de um aprendizado diário, né? Porque você vai... Eu acho que a menopausa, por mais que a gente tenha feito programas, talvez o tema que a gente mais abordou aqui nesses anos todos foi a menopausa, com diferentes aspectos. E eu arrisco a dizer que existem ainda mais perguntas do que respostas quando a gente vai vasculhar os sintomas e as consequências dele. Porque são descobertas do dia a dia. Coisas que chegam, que são novas. Você acabou de dizer que quando acaba o período da sua reposição, você fica alucinada. Então, e as pessoas que nem podem fazer reposição, aliás, eu queria até que você dissesse sobre quem não pode fazer reposição e quais são as alternativas para isso. Mas são descobertas de todo dia, você não concorda? Sim, todo dia. Até porque as descobertas, assim, cada dia descobrem mais coisas. Tem muitas médicas, a doutora Lisa Mosconi, já ouviu falar? Que tem um livro Cérebro e Menopausa, fantástico, já publicado no Brasil e tal. Ela vem a vários estudos associando, não se sabe ainda, não é... né, bater o martelo, mas eles estão estudando o papel do estrogênio. Por exemplo, mais mulheres têm Alzheimer, mais do que homens. E a mulher fica sem esse estrogênio. Eu li que em Yale eles estão fazendo, conversando sobre e testando, sei lá exatamente o que eles estão fazendo, porque eu não tenho esse dado preciso aqui, mas de estender um pouco o estrogênio. Então, a gente não entrar na menopausa tão cedo para ver se com mais estrogênio talvez proteja mais o nosso cérebro. Porque o coração, ele protege. O coração, ele protege. Assistam a entrevista com a doutora Cláudia Suemoto, a maior sumidade de Alzheimer no Brasil, que inclusive está sendo, depois que ela deu a entrevista aqui para a gente, ela vai trabalhar numa universidade americana. Estão comprando o passe dela, tirando ela do Brasil para trabalhar lá, que tem o maior banco de cérebro do mundo aqui no Hospital das Clínicas, e que falou muitas considerações sobre isso. Uma delas é que o grau de escolaridade interfere. Quanto menos escolaridade você tem, você tem menos repertório. Então, quando começa o Alzheimer, mais rapidamente você tem os sintomas. Então, a mulher, infelizmente, no Brasil, tem um grau Ela fala por que a mulher ou não? Como? Ela explica por que a mulher... Algumas coisas. Hormonal, escolaridade, o que mais que ela falou? A entrevista é bem boa. Nossa, eu vou ver essa entrevista. Ela. Cláudia Suemoto. Tá aqui, né? Tá no podcast de vocês. Então, você vê que os hormônios, eles são absolutamente tudo na nossa vida. E ainda não descobriram o tanto de hormônio que a gente tem que regular. Curiosamente, no momento da menopausa, obviamente que não com todas as pessoas, mas muitas pessoas estão experimentando uma separação, porque é uma época que frequentemente ocorre separação. O ninho vazio. Muitas pessoas estão experimentando ter que mudar de emprego, porque você chega numa certa idade, onde a empresa já
talvez Perderam não queira emprego. mais você, te Aposentando. perde emprego, está se aposentando. Muitas pessoas estão vivendo a sensação do ninho vazio, porque os filhos já pós-adolescentes já estão saindo de casa, e aí chega uma hora que você olha para aquele companheiro, para aquela companheira e fala, e agora? A gente enrolou enquanto estava com os filhos aqui, agora nós vamos ter que conversar nós dois, e como é que a gente faz isso? Então, é uma fase que é uma nova adolescência, né? Então, é um turbilhão. E se você não se prepara antes, é difícil. Essa que eu acho a informação de ouro do nosso episódio, é a preparação que começa talvez até antes dos 40 anos, né? Um cuidado que você deve ter com sua filha, por exemplo, né? Para ela já começar a entender o que é essa máquina fantástica, né? Exatamente. Por exemplo, os óvulos. Não adianta você congelar óvulo com 40 anos. Você tem que congelar óvulo com 25, 28, até 30, até 35, mas assim, porque depois eles começam a envelhecer. Mas quanto... Assim, eu não sei tecnicamente, mas mais cedo, melhor. Então, se ela quer engravidar mais tarde, tem que congelar os óvulos. Eu acho que devia ter no SUS até disponível, mas não tem, porque a mulher ela precisa dessa segurança, porque ela chega com 40 anos e ela fica desesperada, quero ter filho. Aí o primeiro cara que encontra, aí de repente tem o filho, o cara desaparece, sabe? É super difícil para a mulher isso. E com relação, dentro do seu livro, o que você aborda com as pessoas que não podem fazer a reposição? Então, só uma novidade. O ano que vem está surgindo aí, já está sendo estudado e está na Anvisa para aprovação 2 medicamentos que vão melhorar insônia e fogacho, que pretendem diminuir os 80% de tudo isso que acontece na mulher, e sem hormônios. Tá? Então, a mulher que teve câncer de mama, a Sabrina Parlatore, sabe? A Sabrina, que era da MTV e tal, ela teve câncer de mama. E quando a pessoa tem câncer de mama, não pode, porque o hormônio, depois você me corrige, ele acelera... Justamente é o bloqueador do hormônio. Exatamente. Então, não pode. A trombose, por que é, doutor? Porque quando você tem uso de anticoncepcional, fumo, 50 anos, e mulher é a junção de tudo que aumenta a chance de ter lesão endotelial e aumentar a trombose na perna, que mais para frente pode aumentar a chance desse trombo se soltar e da embolia pulmonar. Então, é muito mais comum na mulher. E as pessoas que tomaram anticoncepcional na vida e fumaram têm mais chance. E quando você tem esse histórico, você manter o hormônio, você aumenta a chance disso acontecer. Então, mulheres que tiveram trombose não podem fazer a reposição? Por que não pode? Depende do tipo de Ponto trombose. de Depende. Isso é uma decisão médica. Mas é uma decisão médica e tem que também... Tipo, se teve uma trombose, mas foi, sei lá, após um acidente ortopédico, quer dizer, tinha uma causa, do que uma trombose espontânea. Então, tem variações que precisam ser discutido caso a caso, né? Então. Mas é um risco maior. Então, a mulher, antes se falava que a mulher que tinha mãe com câncer de mama já não podia. Hoje, a medicina já fala, a literatura médica fala que só se você teve câncer de mama. Então, tudo é muito novo. Estão descobrindo, estão revisando estudos. E a reposição realmente é segura. Vocês sabem, explicaram para vocês do estudo de 2002 aqui? Acho que sim, que explicaram, não é? Um estudo antigo dizia que aumentava o risco de você ter câncer de mama, independente de você ter histórico ou não. E que isso ficou comprovado que não é verdade, que foi um trabalho mal feito. Mal feito, e com que mulheres... agora os trabalhos mais recentes mostram que não aumenta o risco. Sim. Óbvio que tem que ter a prevenção do câncer de mama. Mas, assim, o principal, acho que melhor, vocês ressaltaram que se preparar para a idade, para a menopausa e para as coisas que invariavelmente vão acontecer na vida, mas também conversar com um médico sobre isso. Sim. Então, se você vai, mesmo que você esteja no SUS, mesmo que você esteja... aprende a exigir isso do seu médico. Sim. O que esperar? O que eu posso fazer? Um pouco de também se defender dessa maneira, né? A informação ajuda a pessoa a se defender. Exatamente, porque a gente não sabe. Por isso que a menopausa tem ambulatório de climatério. Já acho que tem na Santa Casa e tudo. Por quê? Porque ela é multidisciplinar. Não é uma coisa só. Não é só o ginecologista. De repente, a mulher chega com outros problemas e tal. Mas você falou da maternidade, né? Tem que começar antes dos 40, que diz o livro. Realmente, porque se a mulher tem geneticamente, né? O que define os sintomas? Por tudo que eu estudei e por tudo que eu
entrevistei de médicas na América Latina. 3 fatores definem os sintomas. A genética, número 1. A segunda, o estilo de vida vai definir seu sintoma. E o terceiro, o habitat. Onde você vive. Por quê? Porque a poluição, se você você vive num lugar muito poluído, de repente pode acelerar. Como o fumo, ele antecipa a sua menopausa. Já é comprovado. O fumo pode antecipar até 5, 6 anos a sua menopausa. Lá no México, eu entrevistei uma médica e ela já me falou que tem estudos que nem falaram aqui no Brasil, falando que a mulher que ela vive numa maior altitude, como na Cidade do México, em Cusco, que tem 3.800 metros, ela já tem estudos que dizem que ela vai entrar na menopausa antes, vai ter uma menopausa antecipada, porque tem menos oxigênio, vai menos oxigênio para os ovários, então ele entra em falência ovariana, os ovários vão entrar em falência antes. Olha que loucura! E isso que eu estou investigando, porque cada lugar tem uma especificidade, isso que você falou. E, de repente, uma pessoa está estudando uma coisa aqui, a outra está estudando ali outra coisa, porque na cultura dela, no habitat dela, no lugar onde ela mora, tais coisas que estão pegando mais, entendeu? Então, assim, isso que é fantástico. Um grande quebra-cabeças nesse documentário Menopausa Sem Fronteiras, que fica pronto em... No final do ano deve ficar pronto, mas assim... Primeira parte da América Latina este ano, mas a gente deve entrar em exibição só no segundo semestre do ano que vem, tá? E aí, ano que vem, no primeiro semestre, vamos ver, torcer para fazer África no primeiro semestre. E quero te dar os parabéns pela super produtora que está com você, Érica Chaves. Ah, Érica, maravilhosa. Puxa, trabalhamos juntos, é muito bacana, você está muito bem servida. Eu estou puxando todo mundo do bem-estar, que são pessoas, né? Eu quero puxar mais gente até. Bom, queria mostrar também os seus outros livros, que a gente já falou, tem esse outro aqui, ó. Deixa eu segurar que fica melhor aqui, Lobas, né? Esse, na ordem, ele vem em primeiro lugar? Não, o segundo. Ele é o segundo, ele vai falar da minha jornada entre os 40 e 50 anos. Então, eu vou descrever como eu passei por essa fase, que é uma fase de muita transição. Crise de pânico. Exatamente. Vai falar o que eu já tinha contado para vocês aqui, várias coisas de saúde mental, desaceleração física e tudo isso. E esse vocês não sabem, né, a história desse? Olha eu aí, do outro lado, 2011. Tá aqui, ó. Nossa. 2011 aí. Esse foi o relato, é um livro-reportagem depois que eu andei por 12 países em 2009, entrevistei 144 mulheres sobre liberdade feminina, independência feminina e tudo isso, e aí eu voltei e escrevi, eu coloquei 50 histórias nesse livro aí. Então, eu demorei um pouco para voltar a escrever, porque eu passei dos 40 aos 50... Não, aliás, dos 38 aos 45, uma fase bem difícil, mas agora eu tô de volta. Trilogia de Maria Cândida, 2 vezes aqui, e eu espero que a terceira seja para lançar o documentário. Vamos? Documentário e também meu próximo livro. Sim, que é sobre... Arrisquem. Talvez sobre o amor, né? Casada... Amor? Não. Sobre o amor, não entendo de amor. Você assim, acha que não dá assunto não para um livro, não? Dá assunto, mas acho que eu não quero me debruçar nisso, porque teria que ser um estudo sobre isso e tal. Bom, está estudando o envelhecimento, gerontologia. Ela vai falar sobre o envelhecimento da mulher, claro. Eu vou falar sobre economia prateada e dentro vai entrar o envelhecimento, mas eu vou abordar toda essa economia que está já rolando no mundo, que está chegando no Brasil, toda essa inversão de pirâmide e tal, e como as oportunidades, o que acaba, o que continua, quem está, por que está, que pessoas estão transformando o mundo, que estão investindo, ações, já empresas que estão investindo nessa área de longevidade e tudo isso, e na economia prateada. Tecnicamente, a economia prateada é para pessoas acima de 60 anos. E eu tenho 54. Mas eu vivo a economia prateada em tudo. É dinheiro demais que o mundo tem destinado a isso, de pessoas que estão gastando e vivendo, e que o mercado, de certa forma, ainda não olhou do jeito que tem que olhar. Não, mas eu gosto de olhar sempre
Tá um pouco Mas nós estamos além. aqui, ó. Nós já A gente falamos tá sobre aqui. isso algumas vezes. Algumas já. vezes, É bem algumas interessante, vezes. É bem interessante. É. Daí eu venho lançar outro livro. É isso aí. Poxa, Venha quando você bem-vinda. quiser, Venha você é quando sempre quiser. bem-vinda. Ah, Venha quando obrigada. quiser. Maria Cândida, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um Sucesso para prazer. você. Parabéns pelo trabalho e pela jornada. Muito E obrigado. parabéns a vocês também, porque afinal não é fácil. Tá no ar tanto tempo, né? Pois 3 é. anos hoje já é tanto tempo, porque hoje o tempo é diferente, a relação do tempo é diferente, né? E vocês mantiveram aqui firmes. E a essência continua e, graças a Deus, fazendo bastante sucesso. Estamos caminhando Nós para estamos bem felizes. 150 episódios. Nossa, e eu senti que no primeiro vocês tinham, claro que já eram amigos e Era tudo, o mas primeiro. agora vocês estão numa sintonia muito grande. mesmo? Sinto. Aí, Doc. Parece marido e mulher aí. Olha pro outro. Nossa! Eu sou o marido, tá? Olha pro outro, já sabe que eu. Obrigado. Obrigada a Cândida, vocês. Obrigado. Beijo. Sucesso. Tchau, gente. Valeu.